14 diz assim: Hebreus 12, 14. Amém, queridos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Só isso daí, só esse versículo. Vamos falar só sobre ele, se quiser, porque os versículos seguintes também são muito poderosos, né? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. É terrível, essa contaminação é prejudicial à nossa saúde física, espiritual, mental, porque uma coisa reflete a outra. Mas haver a paz e a santificação é uma coisa que é uma administração muito forte sobre a nossa vida, porque nós estamos vivendo num mundo que ele não nos oferece paz em nenhum momento, e nem faz a questão de oferecer. Dentro do seu próprio trabalho, a começar, quem é obrigado a trabalhar fora diariamente, você começa a ter problemas com aquelas pessoas que você convive no dia a dia e que é para ter a comunhão, a unidade, e às vezes você não tem paz. Dentro da sua própria casa, que esse daí é o pior, porque não há uma comunicação, porque não há uma transferência de amor, de afeto, da maneira correta, para que a gente compreenda as falhas uns dos outros, as cobranças que um faz dos outros. Então, a gente vive um mundo pessoal, em muitos momentos da nossa vida, são momentos de tormento. E a gente tem vivido e presenciado muito caos, notícias ruins. Temos vivenciado muitos ventos contrários, coisas que nos trazem medo de continuar, coisas que nos trazem angústia, porque nós sabemos que não temos capacidade de mudar. E nós estamos vendo que a palavra de Deus está se cumprindo, as coisas estão indo de mal a pior. Mas não tem como deixar de fazer um esporte, de trabalhar fora, não tem como deixar de estudar, né? Não tem como evitar determinados bullying que nos trazem tristezas e muitas vezes sequelas para o resto da vida. A única coisa que nós podemos e devemos fazer, principalmente os jovens, porque às vezes até nós que temos mais de 30 anos, somos um pouco afetados com os desacertos e as desigualdades do mundo. Imagina jovens que ainda estão começando, tentando conciliar a sua vida com a cultura a qual nós precisamos viver, e muitas vezes uma cultura deturpada, de pensamentos e conceitos errados, de pessoas injustas, de pessoas que trazem exemplo para a rua, exemplo de casa. Por exemplo, hoje eu vi um comentário de uma pessoa, eu falando sobre a minha neta, que ela era muito boa, debaixo do sangue de Jesus, muito pura, e era muito inocente. E a pessoa perguntou assim: não, é porque ela convive num ambiente que não tem malícia, ela convive num ambiente de pureza, não tem maldade. Não é verdade? Então tem que ser desse jeito. Se você convive num ambiente que você vê coisas que estão fora do ritmo natural da coisa, você vai aprender com aquilo. Se você vê o pai, a mãe dizendo nome feio, ou brigando, ou entrando em contenda, a criança ela vai conviver com aquilo e vai passar a fazer aquilo. No próprio colégio, ela vai fazer aquilo que ela vê dentro de casa, na sua vida, nos seus hábitos diários. Mas se ela convive num ambiente de paz, ela vai viver a paz. Diga para o seu irmão: viva a paz. Mas se a gente não tem a capacidade de ter essa paz, de cobrar dos outros essa paz, nós que somos de Deus, nós precisamos pedir ao Senhor para nos blindar com a armadura, para que a falta de paz, as setas malignas, não venham ultrapassar
as nossas armaduras. A gente precisa conviver com essa paz interior. Com essa paz interior. Olha que eu tenho passado de luta, de batalha, de seta, sentindo as influências no mundo espiritual deste bairro, das lutas espirituais que existem. Eu tenho uma sensibilidade imensa para sentir todas as artimanhas do inimigo contra a vida do povo. Eu sinto a luta, eu sinto a batalha, eu sinto as coisas que vão acontecer, porque eu busco um Deus vivo. E o que eu tenho sentido de mistério no ar, de luta, de batalha, de peleja, e às vezes vem uns reflexos sobre nós em relação a isso. É uma luta constante, não para. Igreja, não para. Nós não podemos parar de orar. Glória a Deus. Nós não podemos. Tomando um chá, é orando. Glória Aguando a planta, é orando em espírito. É tomando banho, é orando. É tomando o café da manhã, oh aleluia, é orando, pedindo proteção, pedindo revestimento de armadura, porque a batalha espiritual está muito grande. O ser humano hoje em dia ele não tem mais 10% da capacidade da memória que ele tinha quando ele foi criado. Por conta das lutas, pelejas e batalhas, esquecimentos por causa de vacina, por causa disso, por causa de Covid, por causa daquilo. Mas antes disso já vinha um número muito grande de jovens tendo esquecimento, coisa que antigamente só tinha em pessoas de 60 anos para lá. Está tudo errado, está tudo estranho, está tudo diferente. A gente precisa observar o que é que o inimigo anda fazendo. Nós precisamos nos proteger. E tem que ser com oração, porque não tem bom para isso se não estiver em comunhão com Deus. Glória a Deus. Mas no meio dos ruídos, dos caos e das diferenças, e das mortes, e das brigas, e das disputas, a gente vê os jovens de Deus temerosos em sair de casa, não dormem em paz. No meio de todo esse conflito, dessa guerra que nós estamos vivendo, nós precisamos buscar nos proteger. O Espírito Santo ainda continua falando com você e comigo. Diga para o seu irmão: o Espírito Santo fala com você. Ele te orienta, ele te ajuda, ele te faz tu ir pelo caminho certo. É muita violência, é muita guerra, são coisas horríveis que a gente vê acontecendo por aí, cada qual uma covardia, querendo mostrar força e poder, e a gente sabe que tem a ação direta do inimigo sobre aquilo. Dá para perceber a crueldade, a maldade, queimando pessoas vivas. Pessoas não podem mais ter suas escolhas, não podem adorar o seu Deus. Isso é demoníaco. Para termos paz, não quer dizer que os conflitos não existam. Existem. E um dos maiores conflitos que nós vivemos são aqueles conflitos que nos trazem medo do dia de amanhã. É quando ainda nós estamos conhecendo, entrando em determinadas situações, ou relacionamentos, ou conhecimento, conhecendo melhor as pessoas, sem ter certeza de que tudo aquilo vai dar. Eu falo de trabalho, falo de relacionamento pessoal mesmo, falo de convivência uns com os outros, as novidades, as coisas novas da vida, os desafios da vida que está ainda por aparecer. No seu trabalho, no seu estudo, as cobranças do dia a dia, as obrigações, as dificuldades, os compromissos financeiros. E tudo isso não é fácil. Nós temos que aprender a lidar com todas essas coisas e pedir a Deus, de verdade, que essas influências do dia a dia não venha nos atingir, para nos tirar daquilo que Deus quer que nós venhamos ser para Ele. Eu peço a Deus que haja esse trabalho, esse mover dele na minha vida,
Porque quando a gente passa por uma sequela, sequências, aliás, de decepções, medos e dúvidas, a gente fica muito na defensiva. A gente fica com muito medo de continuar e de investir a nossa vida, o nosso coração, os nossos sentimentos, aquilo de mais lindo que nós somos, principalmente as pessoas que têm tendência a romantizar as situações, as mais sensíveis, as mais românticas, que gostam de se doar, né? Que gostam de se declarar, não só pelas palavras, que tem muitos que não tem nem coragem de falar, mas pelos gestos, pela atitude, fazendo algo que agrada, uma comida que agrada, que alegra, dando um presente que agrada. Então nós somos muito sentimentais e muitas vezes o retorno não é bom, e tudo isso nos dá muito medo. Mas Deus é conosco. Diga aí para o Senhor: Deus é contigo. Por que eu estou falando isso, pastora? Por que você está falando isso? Porque a gente tem que aprender a nos proteger. Porque ninguém vai mudar o mundo. Anos a fios eu conheço pessoas que estão convivendo com situações dentro da sua casa e não muda a pessoa. Mas a pessoa continua persistindo, porque acredita que um dia vai mudar aquela pessoa. Mas a pessoa não muda. Chega a um ponto que, se você não aprender a se proteger, a se armar contra aquela situação, entregar verdadeiramente nas mãos do Senhor e não deixar de orar pedindo por aquilo, a fé e a esperança precisa continuar acreditando que Deus vai operar naquela vida. Aleluia! E você, de forma sincera, justa e honesta, faça a sua parte. Porque que está sendo devido a Deus com seu caráter, fazendo o que é errado, fazendo o que não agrada os olhos de Deus, a sua é como a arma que enfraquece. A oração não chega no trono de Deus, porque daqui até lá a sua oração vai ter que passar por não sei quantos portais de batalhas diferenciadas. Porque é o seu caráter sendo moldado. É o caráter de Cristo querendo persistir. É persistindo, é teimando para entregar a você e a mim uma nova visão e sermos uma nova criatura. Mas muitas vezes a gente teima em continuar sendo aqueles que nós sempre éramos. Não todas as vezes, mas de vez em quando esse humano faz prevalecer as coisas a qual o Espírito precisava vencer. E a luta é todo dia e é constante. Aprendamos a nos proteger, para não cairmos na armadilha do inimigo. Questão de caráter, comportamento, personalidade, credibilidade, confiança é extremamente necessário, independente da sua idade. 10, 12, 14, 20, 30, 40, 50, 63 anos, a questão do caráter e da personalidade é algo de muito precioso que você precisa investir, e só quem pode lapidar tudo isso, renovar e restaurar, é o poder da palavra de Deus, se você permitir que ela entre na sua veia espiritual, aleluia, como cura, como antibiótico, que vai sarar as feridas, que vai repreender o mal, que vai limpar, que vai lavar, que vai restaurar, que vai renovar. Não olhe para o passado, não olhe para aquele que faz o que é errado dentro da sua casa, olhe para Jesus, acredite que Jesus derramou seu sangue na cruz, por você e por mim, pela nossa mudança, por uma família especial. Diga para o seu irmão: não esqueça, você é separado. Jesus te separou de tudo aquilo que não presta na face dessa terra, porque você faz parte de uma família diferente. Não faça questão de copiar o que vem lá de fora de errado. Não ache nada disso bonito. Aleluia. Mantenha o equilíbrio, a equidade do seu caráter baseado na palavra de Deus, porque essa sim é fiel. Eu falho, mas essa palavra que eu estou dando, ela não falha, ela é fiel. Glória a Deus. Não esqueça disso.
ausência de conflito. É a presença do próprio Senhor Jesus através do seu Espírito no meio de todas as tormentas e turbulências. A santificação também não é um fardo. Tem muitas pessoas, não me obrigue a ir para a igreja, não me obrigue a ser isso, ser aquilo. Às vezes alguns filhos dizem isso. Mas filhos, o pai e a mãe de vocês que querem que vocês vão para a igreja, é porque eles sabem o que é o melhor para vocês. Porque lá fora, na perdição, não dura muito tempo não. Não dura muito tempo não. Dê glória a Deus, você está dentro da casa do Senhor, escutando uma palavra que está lhe orientando a ir pelo caminho melhor. Eu não estou dizendo caminho de perfeição, porque não existe para nenhum de nós. Perfeito só Jesus. Também não estou dizendo que corre o risco de falharmos. Porque o humano é terrível, a batalha é muito grande do espírito contra a carne. Mas eu estou dizendo que um caráter lapidado pelo mover do Espírito Santo e uma consciência sendo restaurada por Deus, vai ajudar a mim e a você a vencermos todas essas batalhas em nome de Jesus Cristo. A paz que o mundo oferece é passageira. É muito fraca. A paz perfeita vem de Jesus. E pode ter certeza, a própria palavra de Deus diz que Ele habita em nós, através do seu Santo Espírito. Quem crê nisso, dê glória a Deus. Glória a Deus. A paz de Cristo é um rio que atravessa o deserto da alma. A alma, ela carrega consigo todos os percalços, todas as dificuldades, todas as coisas que um dia nós passamos, fica registrado. E ela leva até uma memória, e muitas vezes uma memória esquecida. E que quando acontece algo que nos entristece, que nos faz lembrar aquele momento mau que vivemos e passamos um dia, abre-se um gatilho. E você às vezes entra em conflito, em confusão, em medo, entra numa ansiedade, entra num problema terrível. O Espírito de Deus está dizendo, não deixe o inimigo fazer isso com você. No meio da batalha espiritual, dos medos, da tensão, glorifique a Deus. Se você não tem força de orar, pelo menos glorifique a Deus e diga, Senhor, eu confio em Ti, eu confio a minha alma, eu confio o meu espírito em Ti. Eu confio as minhas fraquezas em Ti. Eu confio as minhas fragilidades, meus medos, que muitas vezes eu não quero transparecer para os outros, ou transparece de outra forma de agir, com algum tipo de comportamento para chamar a atenção, mas que na realidade lá dentro de si são os medos, as batalhas, os conflitos pessoais. Seja forte. Diga para o Senhor, seja forte. Sabe por quê? O mundo não vai mudar, vai piorar. As pessoas não vão mudar. Glória a Deus. Seja fiel àquilo que você serve. Existe uma batalha muito grande. E quando as pessoas estão com a gente, elas são uma coisa. E quando elas não estão com a gente na presença delas, elas são outra. Isso é uma das maiores lutas. E os lábios, a boca, a língua e o coração, às vezes é malditamente enganoso. Infeliz do homem que confia no homem. Não é no outro não, é nós mesmos. Porque muitas vezes nós caímos pela língua, pela maneira de agir, pela maneira de julgar os outros. E a gente traz o julgamento para nós mesmos até. É tremendo isso. Era tão bom que todo mundo entendesse isso. Que o que você fala, o que você diz, o que você acha sem ter convicção nem certeza, porque está muito cheio de sabedoria, né? Muito cheio da certeza. Não estou certo no que estou fazendo. Muitas vezes é porque você não passou pela prova que você deveria passar e deveria ter passado. Deveria ter passado. Porque nós estamos sendo provados para sermos quebrados e refeitos. Nenhum de nós aqui, alguns anos atrás, éramos como somos hoje.
Todos nós, pequena, média ou grande mudança, todos nós mudamos um pouquinho pela oportunidade de ouvir, de escolher essa palavra. Glória a Deus. Os diáconos Gilce e Dizino vieram hoje também, de novo? O diácono Gilce está terminando aquele serviço no telhado da casa dele. Jovens, o inimigo quer te roubar a paz com ansiedade, com comparações, com desânimo, com redes sociais que ficam gritando perfeições sem existir. Aquilo é um maior engano. Não existe perfeição. Glória a Deus. Muitas vezes você quer copiar aquilo, não é nada daquilo. Quantas pessoas, né? A gente não vê aí morrendo, né? Influenciadores, né? Buscando a perfeição, buscando a beleza. Quantos atores coreanos você não vê se suicidando? Pessoas belíssimas, homens belíssimos se suicidando. A beleza, o dinheiro não traz felicidade, igreja. A estabilidade emocional, o caráter, a personalidade, você aproveitar o que Deus já lhe deu como dons e investir em você para que você tenha o seu ganho garantido, isso sim, e você ter Deus na sua vida e respeitando uns aos outros, isso sim, isso traz bênção para a sua vida. Não se ilude com as belezas do mundo. Não queira ter a vida de ninguém, porque ninguém sabe como é a vida verdadeiramente de ninguém. Ninguém sabe. A santificação, para que a gente quer? Para caminhar com a presença. Quem é a presença? É o próprio Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito. É a presença de Deus. Santificar-se é dizer sim para Deus e não para tudo que se afasta dele. É caminhar na comunhão com Deus. É manter o coração puro para que não se permita corromper. O mundo ao seu redor está se acabando, mas você tem que manter fidelidade, firmeza naquilo que você sabe, o que você é para Deus. Não tenha vergonha de ser o que você é, porque você é grande coisa. Diga para o Senhor, você é o embaixador de Cristo. Nesta terra onde você pisar, a palavra de Deus diz que a terra vai ficar sarada, porque você já está sarado, você já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você já foi purificado pelas águas que um dia você mergulhou e nasceu outra criatura. Mesmo que você queira, você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Deus não exige perfeição, porque isso é impossível. Mas Deus exige corações que estejam dispostos a melhorar. Deus exige corações que estejam dispostos a serem investidos. E é isso que eu mais tenho pedido a Deus ultimamente. Que nós passamos por muitos tipos de lutas e situações diferenciadas, administrando a casa do Senhor. Mas não tem problema. O importante é que Deus faça com que permaneçam neste lugar aqueles que sabem que precisam ser tratados, trabalhados, melhorados para a glória de Deus. Os quebrantados. É muito importante o quebrantamento de coração. A humildade de saber que precisa aprender. Porque a igreja não é só um passeio, gente. Tem gente que vem para a igreja só para passear. Não tem o que fazer em casa, não leva nada da palavra. Eu garanto que tem uns que, se eu perguntar aqui o que é que eu estou dizendo, não vão nem saber responder, porque antigamente tinha coragem de perguntar na frente da igreja todo dia. Porque para me dar uma palavra dessa, eu passei horas orando, investindo, sendo setada, passando por lutas, passando por guerras, passando por provas. Eu fiz uma oração hoje, não é? Muito forte, porque eu fui chamada para fazer oração intercessória, para mudar a vida das pessoas. Deus me atende, não preciso estar gritando isso em todo culto. Mas Deus sabe que o meu ministério é mais durante o dia ali dentro, orando dentro daquele quarto. Então dê glória a Deus, meus jovens. Queridos jovens,
que vocês estão numa igreja que é séria. Na igreja de mídia, numa igreja de teoria da prosperidade, teologia da prosperidade. Não, é uma igreja séria. Glória a Deus. Muito séria. A paz e a santificação, ela caminha junto. A paz e a santificação é a maior ilusão. Não é paz, é uma paz transitória ou uma paz, como é que a gente pode dizer? Superficial, uma capa, uma máscara. Tem muita gente que vive de máscara. Tem muita gente que demonstra uma coisa que não está sentindo. Então hoje eu vi um anúncio de várias máscaras que as pessoas usam. De cada ocasião, cada situação que vive, bota uma diferente. O crente não pode ter máscara. Porque máscara é coisa perigosa. Diga para você, não seja o que você é. Agora, se olhe no espelho e reconheça onde é que você precisa melhorar aquilo que você é. Porque todos nós precisamos. Todos nós. Perfeito só Jesus. Quando o coração é santo, a mente repousa. A santificação sem paz também é só religiosidade. Tem tanta gente aí, tanto beato, tanta gente puro, tanta gente usando saia nos pés, tanta gente usando cabelo, tanta gente sem se cuidar até da sua limpeza, higiene pessoal, né? Se achando melhor, mais santo do que os outros, mas que o coração é tão impuro, tão apontador, tão acusador, que se tornam macumbeiros, crentes macumbeiros, prejudicando a caminhada dos outros que são mais fracos, mas que também têm o direito de percorrer e trilhar esse caminho, passando por cima do sangue carmesim do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fazendo e se colocando em situações que só Jesus tem o poder de julgar e ninguém mais. Glória, glória, glória. Esse lugar aqui é um lugar muito santo, muito diferente e muito perigosamente santo. Porque a gente vê os gestos das pessoas, dos visitantes, quando vê a gente, né, um pouquinho mais, né, e agora eu estou tão discreta, eu nunca mais botei minhas tiaras, as minhas coroas, as minhas roupas de Jerusalém, de Marrocos, né? Nunca mais me vesti como Esther, nem como Sara. Você já imaginou se eu tivesse me vestido daquele jeito ainda? Porque esses dias eu vi olhar de crítica por causa de uma blusa, por causa de um brilho, por causa de uma sandália. Diga para o seu irmão, Jesus está olhando para o teu coração. Jesus está olhando para o teu coração. Amar, respeitar, investir nos outros, investir em si mesmo é a melhor coisa que nós podemos fazer. Essas duas palavras são asas da presença, uma conduz ao descanso e a outra à comunhão, e juntas elas nos fazem ver o Senhor, não apenas no futuro, mas aqui e agora, no meio de uma geração cansada, aflita, sedenta. Eu presenciei isso há pouco tempo, jovens chorando, desesperados. O que é que eu vou fazer no meio desses conflitos? Eu estou com medo, eu quero ir embora dessa casa, eu quero ir embora desse bairro, eu quero ir embora desse lugar. De cortar o coração, mas não tem para onde ir, não tem opção, tem que confiar em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque ninguém toca, ninguém mexe na vida de um filho de Deus se não for no momento que o Senhor permitir. Ninguém. Nós somos separados para o Senhor. Nós pertencemos a Deus vivo. Nós temos que buscar e dizer para o Senhor: eu pertenço a Cristo, eu quero viver, mas não viver de qualquer maneira, não viver para ser servido, não viver porque os outros têm que me dar atenção, têm que vir falar comigo,
mas viver para que a própria glória do Senhor reflita através de nós. Sem cobrar dos outros, sem fazer a nossa parte. Diga para o seu irmão, faça a sua parte. Deixe de se preocupar com os outros, faça você a sua. Que às vezes você é pior do que o que você está falando. E você nem sente. Sejam portadores da presença. Sejam construtores do amor. Sejam reflexos da santidade de Cristo. Glória a Deus. Senhor, eu te peço aqui, Senhor, de uma forma especial, que tu toque nas mentes ansiosas, nas vidas inseguras, nas vidas que trazem e carregam, Senhor Deus, uma bagagem pesada, desde as suas infâncias, dos medos, das decepções, das rejeições que nós tivemos que enfrentar, situações que fomos obrigados, Senhor, a conviver, a fazer, a cumprir, para poder agradar os outros, mas não queríamos fazer aquilo, mas fizemos. Mas estamos aqui, Senhor, para te pedir de uma forma especial uma armadura renovada, uma direção constante sobre a nossa vida, e nos faz trilhar e caminhar no meio do caos, sem sermos, Senhor Deus, lesionados, sem sermos prejudicados no nosso amor e na paz que nós precisamos viver. Toda obra de oração contrária contra a nossa vida, contra a minha vida, contra a vida do meu filho Tiago, contra a vida do pastor Fabiano, contra a minha família, contra a tua família, você que está aqui, contra você, seja colocada por terra. Coloca por terra todos aqueles que são artiosos, Senhor, que procuram, Senhor Deus, se aproximar da gente para tirar proveito, porque eu sou de Deus e eu sei o que eu estou dizendo, que não haja mais espírito de engano. Coloca por terra tudo aquilo que não vem de ti, meu Deus e meu Pai. E aqueles que estão aqui hoje, foi aqueles que realmente que estiveram aqui ontem e que se alegraram com a presença do teu Espírito neste lugar, e que continuam agradecendo a tua presença. Independente de qualquer coisa, continuo te agradecendo aqui a tua presença neste lugar, porque ontem todos que estavam aqui foram beneficiados, foram abençoados pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor, pela grandiosidade da bondade dele, porque foi perceptível, foi quase tocante a tua presença. Então hoje era para estar todos aqui, a não ser aqueles que têm compromisso, te glorificando, te exaltando e engrandecendo o teu nome, porque isso é amar e respeitar o que vem de ti, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, Jesus.